Olá pessoal do terceiro ano, aqui é a professora Márcia de Física. Vou explicar mais um exemplo para vocês de eletrização. Esse é o exemplo 5 que está na página 4 do polígrafo. Ele diz o seguinte: para nós considerarmos três esferas metálicas idênticas e isoladas. Eu representei já aqui no desenho, tá? Uma esfera A está eletrizada com carga 4Q, certo? E as esferas B e C, respectivamente, cargas neutra, que eu identifiquei. Não escrevi nada, porque não tem próton nem elétron, né, pessoal? É porque não tem carga sobrando, carga elétrica, certo? Não ganhou nem perdeu elétrons, então está neutro. A gente não vai identificar com nada aqui dentro, tá? E a esfera C com carga Q, ou 1Q, certo? Bom, o que a gente vai fazer então? Nós vamos fazer os contatos. Então, são colocadas em contato e depois separadas, na ordem que se segue, as seguintes esferas. Primeiro, A com B, depois B com C e finalmente C com A. E no final, nós vamos ter que determinar as cargas finais de A, B e C. Bom, então começando, nós temos que fazer um primeiro contato da esfera A com a esfera B. Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever aqui o contato A e B, tá? Que nós temos que ter em mente? Que nós temos um princípio da conservação de carga elétrica, que nós vimos isso já anteriormente. E o princípio diz o seguinte, que antes de começar as eletrizações, quando eu somar o somatório das cargas dos corpos antes, tem que ser igual ao somatório depois, tá? Então, por enquanto não houver o contato entre nenhuma delas, a gente soma as cargas elétricas e verifica que nós temos quanto? 4Q mais neutro, que neutro a gente não tem nada para somar. Vamos considerar zero, porque não tem nada para somar de carga, certo? Não é um corpo que não tenha prótons nem elétrons. Ele não está eletrizado, não ganhou nem perdeu elétrons, certo? Então, tem que ficar bem claro isso. Esse zero não é porque ele não tem nada, é porque ele não foi eletrizado. Ele está com seus prótons e elétrons em números iguais. E mais a carga do C, que é 1Q. Se eu somar isso, eu vou ter 5Q. Ou seja, quantos contatos forem feitos até o final, eu tenho que ter isso aqui no final. Tá? E no meio também, se eu for somando a cada contato, eu tenho que manter. Tá? Então, vamos primeiro contato A com B. O que a gente faz? A gente encosta um corpo no outro, né? E afasta, certo? Então, o princípio diz que eu vou somar as cargas do A mais a carga do B, que não foi eletrizado, está neutro, e dividir para 2. Tá? É assim que a gente faz o princípio da conservação no caso do contato entre corpos idênticos. Isso está escrito lá no exercício, tá? Três esferas metálicas idênticas. Então, fica 2Q. 2Q para quem? Para o A e para o B, tá? Então, a partir daí, A e B, agora, as esferas A tem 2Q, B tem 2Q, e C, que por enquanto não foi colocado em contato com ninguém, mantém a sua carga aqui, certo? Não vale mais isso aqui, o que vale é isso aqui, tá? Tem que ficar bem claro isso. Após um contato, mudou as cargas dos corpos, certo? Próximo contato, B com C. Então, B com C, B e C, tá?
o que vai acontecer? Eu vou pegar, então, agora o corpo B, que tem essa carga aqui, e somar com a carga do C, então, carga do B, mais a carga do C, que é um Q, né? E dividir para 2. Isso vai me dar 3Q sobre 2. Alguns exercícios de vestibular querem a resposta, eles querem a divisão disso, e a divisão disso é 1,5, tá, pessoal? Então, se tu deixares assim em forma de fração, não está errado, mas vocês vão ver depois quando fizer os exercícios que as respostas elas vão estar, a grande maioria, com o número com 1 vírgula decimal. Então, resolvendo, né, aqui vai dar 1,5. 1,5 é o quê? É a carga agora que a esfera B e a esfera C ficaram, certo? Então, vamos lá. Cada contato que a gente faz, a gente identifica a carga das esferas novamente, tá? E aí depois vocês vão ver que se a gente somar elas a cada contato, a gente tem que manter aquele 5 lá inicial, 5Q. Então, A não fez contato nesse caso, ficou com esta carga aqui, não mais aquela lá, tá? Então, o A tem carga 2Q. O B, que entrou em contato com o C, agora mudou e ficou com 1,5, certo? E o C, que foi também quem fez contato com o B, ficou com 1,5. Beleza? Então, tá. Então, essas são agora as cargas após o segundo contato feito. Ok? Bueno, último contato. Finalmente, C com A. Então, a gente vai fazer agora o contato da esfera C com a esfera A. Tá? E aí, a gente vai ter o quê? A soma das cargas dos dois corpos dividido para 2. Então, que cargas? C agora é esta, sempre aquela carga anterior, tá? Então, não é mais a primeira lá no início. Ele fez um contato e ele ficou com 1,5. 1,5Q mais a carga do A, que é essa aqui, 2Q. Dividido para 2. Tá? Então, se a gente somar isso, ó, 2 mais 1,5, 3,5 Q dividido para 2. Isso dá 1,75, não é? Acho que sim, né? 1,75. Estou fazendo de cabeça aqui, mas tenho quase certeza que é. Para quem? Para o C e para o A. Então, só para fechar aqui. E aí depois a gente vai fazer meio que uma prova real, né? Para ver se isso aí deu certo. A ficou com 1,75Q. Certo? B. B tem a carga do seu contato anterior, 1,5Q. E C, que fez contato agora com A, ficou com 1,75Q. Certo? Bom, pessoal, acabou os contatos e a pergunta é: determine as cargas finais de A, B e C. Aqui já estaria a resposta, tá? As cargas finais estão aqui, certo? A ficou com 1,75, B ficou com 1,5 e C ficou com 1,75. Certo? O que eu quero que vocês entendam? Que se vocês somarem em cada etapa dessas, a gente somar as cargas, nós temos que ter a carga que teve inicialmente. Então, se a gente fizer a soma aqui, ó, somatório final, tá? Que seria o somatório das cargas depois, ou em cada etapa aqui, tem que fechar o 5, certo? Então, 1,75
Vou escrever aqui que fica mais rápido, tá? 1,75 Q mais 1,5 Q mais 1,75 Q, tá? Ó, 1,75 mais 1,75, 3,5. 3,5 mais 1,5, 5. Fechou o que eu disse para vocês. O que a gente tinha antes, a gente tem que ter depois. E aqui também, ó, se a gente somar, tá? O somatório vai dar 2Q mais 1,5 mais 1,5 é igual 1,5 mais 1,5, 3 mais 2, 5. Certo? Então, isso é o princípio da conservação. Tem que se manter. Aqui também, ó. 2Q mais 2Q mais 1Q, né? Isso dá 5Q. Baixei baixei o volume agora, né? Baixei a voz. Certo? A resposta está aqui, ó. Quais as cargas finais? A, B e C são essas cargas, certo? Era isso. Até a próxima.